E eu trago uma mensagem, uma vez que fui escolhido, né, pelo candidato para proferir essa mensagem com esse tema: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, que é um tema bíblico, é próprio da Escritura. Não é? 1 Timóteo 4,16, nós vamos ler. Eu lerei primeiro, depois quero ler junto com os irmãos esse texto. Então vamos ler primeiramente. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos ler juntos? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Não é? Irmãos, gostaria aqui de dispensar o contexto do texto, no intuito de trazer alguma informação sobre a carta a Timóteo, essa primeira carta, tá certo? Mas sabemos de que Timóteo era filho na fé de Paulo, não é? E havia uma ligação muito grande ministerial entre ambos, de tal forma que o apóstolo Paulo, ele dirige 2 cartas que nós temos no Novo Testamento a esse servo do Senhor, não é? Esse jovem líder, vamos dizer assim, da igreja em Éfeso. E aqui eu gostaria de destacar alguns pontos em relação ao cuidado de si mesmo enquanto obreiro, ou o obreiro tendo cuidado de si mesmo, e o cuidado também da doutrina. Então, quanto a si mesmo, que é uma tela primeira, em 1 Timóteo 4,16, nós percebemos então essa expressão muito nítida, muito clara: tem cuidado de ti mesmo. O apóstolo Paulo escrevendo, ele deixa isso, não é, de forma muito clara a Timóteo. E alguns pastores, alguns obreiros, não é, têm procurado cuidar muito bem da doutrina, graças a Deus. Alguns têm se empenhado num mundo cheio de heresias, não é, e que ameaçam a igreja não de hoje, mas de sempre. Alguns têm procurado ter uma doutrina, buscar uma doutrina sólida para poder passar como ensino para a igreja. Mas, às vezes, no empenho de buscar a doutrina, também não se nota o empenho de cuidar de si mesmo, não é? Em diversas áreas. Então, a ordem, a palavra direcionada a Timóteo pelo apóstolo Paulo foi: cuida de ti mesmo e da doutrina. Já outros têm cuidado muito bem de si mesmos, mas têm desprezado a doutrina. Então, qual é o ponto ideal? O ideal bíblico, não é? O ideal aqui para nós é o foco bíblico, é cuidar dos dois, não desprezar nenhum nem outro, não é? Desde o cuidar do corpo, que eu não tenho muita autoridade para falar, não é? Mas se a gente não cuidar de si mesmo, nós vamos ficar como um avião faltando uma asa, não é? Então é importante cuidar dos dois. Isso é bíblico. Essa recomendação, essa orientação do apóstolo Paulo a Timóteo deve servir não apenas para os líderes, os pastores, obreiros que servem ao Senhor, vamos dizer, numa linha de frente, não é? Mas a todo cristão, a todos os crentes. E percebemos então que aqui eu gostaria, diácono Adenauer, e daqui a alguns instantes pastor, não é? E nós vamos perceber que dentro dessa orientação eu gostaria de tirar algumas lições para que o irmão observasse, todos nós aqui observássemos em relação ao cuidar de si mesmo. Não queira passar para a igreja a imagem de um ser perfeito e irretocável que você não é e nunca será, não é? Porque às vezes tem igreja e tem crente, tem membro de igreja que quer um pastor perfeito, quer um pastor perfeito, é um anjo, e olha que os anjos podem pecar, não é? Teologicamente, alguém que seja impecável. E nós sabemos, irmãos, que como humanos somos tendenciosos a errar. Que isso não seja uma desculpa, porque nós precisamos
nos atentar muito bem aos erros que cometemos, porque existem erros que eles vão trazer um dano enorme, não apenas ao pastor, mas ao rebanho e ao reino de Deus. Mas aqui, quando trazemos essa palavra, é no intuito de que ninguém, e nem mesmo o pastor, ele entenda que ele era um ser perfeito, não é? E ele buscar um empenho tal, que se empenhe, mas que não busque um empenho tal para que demonstre isso para a igreja, que é um ser irretocável, um ser perfeito. E que, por outro lado, a igreja também veja o pastor como um humano, tá certo? Como um ser humano de carne e osso, que tem as suas vicissitudes, as suas fragilidades, tem sim essas dimensões humanas, e é um homem de Deus sim, quando de fato é, e louvado seja Deus porque temos, mas não um ser perfeito, porque perfeito é a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar no cuidar de si mesmo. E não viva também chorando as fraquezas, porque nós sabemos que, embora somos imperfeitos, embora somos susceptíveis ao choro, e parece que quando a gente vai chegando a certa idade, não é? Aqueles que eram mais sisudos, mais tendenciosos a não se emocionarem com facilidade, a idade, o pastoreio, o lidar com ovelhas, o lidar com gente sofrendo, gente crente, o lidar com algumas questões durante o ministério, de gente que a gente ama partir, de gente que a gente ama enfrentar uma separação e um divórcio, tudo isso vai minando as nossas emoções, Adenauer. Mas nem por isso nós devemos ou precisamos estar chorando as nossas fraquezas diante da igreja. Mas há também da igreja entender que é plenamente possível o pastor ele ter um gerenciamento de emoções que às vezes ele não tem o controle. Mas quando falamos isso é no intuito de que algumas reservas sejam colocadas, porque nós sabemos que dentro do ministério pastoral tem alguns colegas nossos que choramingam muito. E eles devem ter as razões. Mas nós somos chamados para uma obra, Jesus nunca nos enganou, dizendo que seria fácil. Nunca. Ele disse que seria muito difícil. E que seria na realidade, uma cruz para nós, no sentido de levarmos o ministério como um sacerdócio. Embora nós sabemos que existem as bênçãos. Eu costumo dizer aqui à igreja que não tem um domingo. Se conta o domingo que eu não saio com um presente daqui. Não é sempre saindo com um presente. Seja de diversas maneiras. Mas nós precisamos entender que cabe ao líder um gerenciamento de emoção e até de palavras, não é? Para que aquilo que é a vida dele, que já é tão aberta, porque a vida do pastor é uma vida feita de vidro, irmãos. Muita gente vê, ela está susceptível à igreja, ele está na frente, então ele é foco de muitos olhares, dentro e fora da igreja, mas isso não seja um motivo. Acredite na unção e capacitação do Espírito Santo para o seu ministério. Creia nisso, como você já crê. Que é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem faz com que os seus dons e talentos, e principalmente os dons, porque vem dele, não é? Possam ser colocados de tal forma que a sua congregação, o seu rebanho, seja alimentado no Senhor. Percebemos também em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6, que o apóstolo Paulo diz: a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. A nossa suficiência vem do Senhor e não de nós mesmos. Então cuidemos de nós mesmos, sabemos que existe um ser maravilhoso, poderoso, o nosso Senhor, que cuida de nós enquanto cuidamos de outros. E percebemos então uma outra orientação baseada nesse cuidar de si mesmo: faça os seus planos cuidadosamente,
para viver dentro do seu orçamento, não é? E depois de tanto tempo, de caminhada, e já com os filhos criados, não é? Falar em orçamento, mas é importante para todos nós, porque é um grande desafio hoje, aquilo que recebemos e que nós temos que, muitas vezes, colocar diante do Senhor, fazer contas e dizer: Senhor, tenha misericórdia, não é? E nos dê a graça aqui de usarmos com sabedoria. Mas por que trazemos isso? Porque, lamentavelmente, nós temos obreiros que descuidam dessa área. E eu não quero aqui fazer juízo de valor, irmãos, entrar no mérito, embora alguns o fazem sabendo o que estão fazendo e deixando um rastro de escândalo num local como uma cidade pequena, vamos pegar do nosso estado, que é muito difícil depois de se apagar. Quando a gente tem um novo obreiro, aquele ali tem uma dificuldade enorme de lidar, porque aquele que estava antes saiu e deixando dívidas em todos os lugares, parece que da cidade pequena. Então, de fato, uma atenção que precisamos ter, isso para todos nós, para mim e para todos nós aqui. Mas nós percebemos também que há igrejas que não reconhecem a necessidade do pastor ter uma prebenda, não é? Que lhe dê condições de sustento. Nós temos igrejas, não é, que elas não olham isso com cuidado. Louvamos a Deus porque o campo sergipano já foi muito mais difícil, muito mais. Os pastores aqui de mais tempo e os que aqui passaram, eles tiveram sérias dificuldades. Hoje precisamos melhorar muito, mas sabemos, sim, que, por outro lado, existem igrejas que elas ainda não se atentaram quanto a essa valorização do obreiro como lhe é devido, não é? E algumas acham que pagam muito, que dão uma prebenda muito grande. E isso força, muitas vezes, o obreiro a fazer tendas. Eu confesso aos irmãos, se eu não estivesse hoje na primeira igreja como pastor, e estivesse numa cidade, quem sabe interiorana, numa igreja menor, mesmo que fosse aqui em Aracaju, eu teria que estar ensinando, né, exercendo a minha profissão de professor. Mas louvado seja Deus também, e faço isso não para ostentar, que já tive que agradecer também um emprego público que passei, mas já estava envolvido aqui dos pés à cabeça e coração, e quando de fato tomei conhecimento, ainda orei sim diante de Deus, porque nós temos aquela ideia, não é, do emprego público como estável, e coloquei, digo: Senhor, é meu expediente, Senhor, tenha misericórdia, será que a igreja vai entender? E não tive autorização nem de falar com o conselho. Louvado seja Deus, e nunca me faltou nada, nunca. Louvado seja Deus, porque embora algumas igrejas não se despertaram, e nós aproveitamos aqui os líderes presentes para que valorizem os seus pastores, procurem diáconos, diaconisas, líderes aqui presentes, procurem andar com seus pastores, é um apelo que nós fazemos, principalmente nessa área de sustento. Mas nós percebemos então que não é por isso que vamos deixar de exercer um ministério de forma competente e na dependência do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós temos um compromisso com aquele que nos arregimentou. Muitas vezes passando, quem sabe, é possível, algumas dificuldades, mesmo que sejam temporárias, mas o nosso compromisso, ele é com aquele primeiramente que nos arregimentou. Com a igreja sim, mas primeiramente com o Senhor, servimos ao Senhor. E já se disse, não é, que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, cuidemos nós, pastores, líderes, irmãos, dessa área chamada financeira nas nossas vidas. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Então, escândalo nenhum nesta parte em relação ao lidar com finanças. E uma outra e última, dentro dessas orientações do cuidar-se a si mesmo,
não se isole, não nos isolemos nós, porque ninguém é uma ilha. É com lamento que nós percebemos alguns colegas, poucos sim, graças a Deus, poucos, procurando fazer um ministério isolado, um ministério solo. Muitas vezes deixa de participar das reuniões, pastor Williams, da nossa ordem de pastores, da nossa denominação, das associações de igrejas, e aí ficam nos seus, me permita a expressão, guetos, pensando que estão indo muito longe, quando nós sabemos que dependemos uns dos outros, principalmente nós batistas, no entendimento cooperativo que temos. Então não se isolem, não se isolem. O argumento de que foi ferido por colegas de farda ministerial, não é? Às vezes a gente ouve destes poucos que se isolam. Não, mas o colega fulano de tal falou isso, ou expressaram isso, falaram aquilo, ou outra coisa de mim, e eu não gostei, fiquei ferido, não é? É um argumento fraco. Ou no convívio denominacional, nem sempre esses argumentos de que foi ferido, de que foi desprestigiado, eles nem sempre são plausíveis para se tomar uma postura de isolamento. De isolamento. Me permitam, não é bom que o pregador fale dele mesmo, da igreja dele, mas eu me sinto em casa. Não foi uma nem duas vezes que eu ouvi Diácono Judson, nosso diretor executivo: olha, pastor Paulo, o caminho de toda a primeira igreja é um caminho solo. É um caminho solo. Ou seja, deixa-se todo o trabalho de cooperação que temos, de poder ajudar os trabalhos pioneiros, onde os nossos obreiros muitas vezes estão dando a vida, e lá envolvidos naquele campo, nós aqui termos uma boa música, termos uma igreja climatizada, com estrutura boa, mas não cooperarmos, chegarmos até lá, com o que nós aqui temos, e partilharmos. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Então, meus queridos, não nos isolemos. Pastor Edenauer, não se isole. Não se isole. Mesmo que Deus coloque você numa igreja, numa dimensão maior, não se isole. Não se isole. Mesmo que você possa andar sozinho, saiba que isso é um engodo. É um engodo de Satanás. Amanhã as dificuldades e as limitações virão, e nós passamos enquanto líderes. Passamos, os líderes passam, os pastores passam, e a obra de Deus continua, porque nós somos aqui passageiros naquilo que estamos. E nós percebemos então que o ministério não é nossa propriedade, não é nosso, foi nos dado por Deus, não é nosso. Então não temos como fazer do ministério uma atitude isolada como se fosse meu e abraçar uma igreja como se fosse minha. Mas quanto à família, irmãos, eu vou procurar, porque esse é o ponto que eu mais quis me debruçar, Diácono Adenauer, quanto ao cuidado de si mesmo. Mas quanto à família, em Neemias 4,14 nós temos um texto maravilhoso, dentro daquele contexto, não é? Da reconstrução do muro de Jerusalém, tapando as brechas, o povo voltando do exílio. Então Neemias vem com opositores, não é? Com inimigos levantando-se para impedir a obra, e Neemias vem: lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares, suas famílias. Dê o devido valor à família, pastor. Dê o devido valor à família, a começar pela sua própria. Nós brincamos com os pastores, é uma brincadeira séria, com os pastores aqui da sede, né, da primeira igreja, dizendo que a nossa primeira igreja, pode ser batista, e é batista, né? É a nossa família. A minha primeira igreja
Não é a Bíblia, embora amo demais, e mesmo saindo daqui, vou continuar amando, porque minha vida toda está aqui. Mas a minha primeira igreja, a nossa primeira igreja, enquanto pastores, é a nossa família, o nosso lar, que sempre terá os olhares da igreja, não é? Voltados para os nossos filhos, muitas vezes cobrando deles, uma atitude, às vezes, que eles não têm condições de fazer, porque quem é pastor é o pai. É o pai. E muitas vezes a igreja se coloca com os seus olhares numa posição de fazer com que os filhos de pastores tenham uma atitude santíssima. Não é santa, não. Santíssima. E não sei por isso, e não quero aqui fazer essa defesa, talvez alguns filhos de pastores, diante dessas cobranças tão grandes e severas em algumas igrejas, irmãos, cada um traga para si, não é? Alguns filhos de pastores se desestimulam da caminhada e se enveredam por outros caminhos, a ponto de que eu já ouvi, né, um pastor pedir licença e dizer: meus irmãos, eu estou saindo temporariamente do ministério, os irmãos me permitam, sem receber nada, mas não tem sentido eu ficar aqui pregando quando meu filho está no mundo. Então deixa eu ir buscá-lo, deixa eu ir dizer pelo menos que o pai dele ama, que a mãe dele o ama, e que ele pode voltar. E foi, de fato, e depois retornou à igreja. Sempre terá os olhares a nossa família da igreja, dos vizinhos, da sociedade, dos de dentro e dos de fora da igreja. Sempre a nossa família terá. Mas a nossa família, irmãos, é o maior ministério que nós temos, pastores. É o nosso maior tesouro. É a nossa família. Quando todos lhe abandonarem, independentemente de ser líder, pastor, se na luta ministerial você for ferido a tal ponto de cair no meio do combate, espera-se que a sua família seja a primeira a lhe colocar nos ombros, cuidar de você, como cuida, é a família que cuida. E alguns colegas, não muitos, de ministério, e amigos que chegam para poder levar aquele que está ferido, e que muitas vezes socorreu a gente ferida. É a família quem cuida. Mas quanto à doutrina, já dando contornos finais a essa palavra, o apóstolo Paulo lhe foi claro a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, Timóteo, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E diácono Adenauer, não ponha, e nenhum pastor aqui, não ponhamos nós, a nossa autoridade na função. A função tem autoridade, mas a maior autoridade que temos é a autoridade de fato espiritual, que é a autoridade da palavra de Deus. É a palavra quem nos dá autoridade para exercer o ministério pastoral. A função é nobre, mas a autoridade ela é espiritual. Não ponha a sua autoridade funcional acima da sua autoridade espiritual. Ensine a Bíblia, ensine as Escrituras, e para ensinar a Bíblia é preciso estudá-la sempre, e não apenas estudar a palavra, mas viver a palavra. Viver a palavra todos nós, porque nós temos, e é possível sim, que o líder ele seja cheio de conhecimento da palavra, que é bom, mas será ruim se ele só tem apenas o conhecimento. Ele sabe muito conteúdo bíblico-teológico, é um mestre naqueles assuntos, mas ele não vive o que ele estuda, nem o que prega. É um falacioso. Então, quanto à doutrina, ensine a Bíblia, fortaleça a igreja, baseando a sua autoridade na palavra de Deus. Igreja precisa de Bíblia, de palavra de Deus bem pregada, contextualizada,
e não na sua própria palavra. Hoje nós temos, lamentavelmente, pregadores que pregam muito, e falam de si mesmo, e falam dos seus ministérios, e falam do que fazem, mas não pregam a palavra. É preciso que a palavra seja pregada. Não leia a Bíblia, olha o grande desafio para nós, apenas homileticamente. Ô Senhor, quantas vezes, né, meus colegas, a gente busca a Bíblia e diz, eu preciso preparar aquela mensagem bíblica, aquele sermão, e aí a gente vai lá, mas não busquemos nós a Bíblia apenas homileticamente, mas busquemos devocionalmente, ou seja, para ler uma carta que nos é dirigida, sem ter o interesse de que estou lendo ou estou buscando o texto para pregar, para dar um estudo bíblico. Não. Eu preciso devorar esse livro, eu preciso ler de forma desinteresseira. As melhores mensagens, Diácono Adenal, as que produzem melhores efeitos, não são as que são feitas num gabinete pastoral, mas são as que são feitas dentro do coração do pastor e na experiência de lidar o ministério pastoral. As melhores mensagens são feitas dessa forma. Muitas vezes aquelas outras são bem elaboradas, hermeneuticamente, homileticamente, mas às vezes ela não alcança o coração, nem do pregador, nem dos ouvintes. Mas nós percebemos que as melhores mensagens, elas brotam da experiência do lidar pastoral. E aqui lembramos do pastor Miguel da Paz Barreto, quantos não lembram? Começava a falar das experiências, aqui a última vez que esteve entre nós, não é? Contando, e ali enxertava com uma palavra e era uma bênção, como os maravilhosos salmos de Davi. Não nasceram, como alguém já disse, num laboratório. Nasceram na vivência. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nasceu ele lidando com aquela realidade de pastoreio. E nós percebemos então que também o fato de podermos buscar palavras bíblicas, mensagens bíblicas do coração, isso não nos isenta de podermos nos empenhar para fazer com que as nossas mensagens elas tenham o rebuscado da homilética e da hermenêutica. Tem pastores que muitas vezes sobem no púlpito despreparados e falam o que é trivial. Não houve um preparo, que muitas vezes, não é assim, colegas? Uma mensagem é como uma gestação. A gente começa a ficar grávido na segunda, na terça-feira, quarta-feira, e olhe que nós pregamos durante a semana, mas o domingo é o grande dia, não é? É a nossa praia. E aí nós vamos e mexemos o texto e buscamos e rebuscamos. E muitas vezes quando pregamos ainda, como eu, muitas vezes saio desse púlpito, Senhor, será que eu fiz ainda o que era? Porque ainda não... Será que cheguei a fazer o que era preciso? E muitas vezes saí pelos cantos aqui, preocupado de dizer, puxa, como eu preguei ruim, eu podia ter pregado melhor, ter buscado melhor. E louvado seja Deus para mostrar que não é também esse lado. Às vezes a gente recebe algumas mensagens de irmãos, quando não nos fala aqui, pastor, que bênção a palavra, que bênção a palavra, que bênção a pregação, falou no meu coração, me alcançou, pastor. Nem por isso caia na tentação de pensar que você pode alcançar grandes resultados com pouca ou nenhuma preparação. Muitas vezes, é porque às vezes o cristão, os de mais tempos, mais experientes, sabem disso. Muitas vezes, irmãos, uma mensagem, ela não leva horas não, ela leva dias. Dias. Estamos ali envolvidos para entregar um alimento o melhor que pudermos. E por último, quanto à igreja. E quanto à igreja eu coloquei aí, porque eu não coloquei nenhum texto bíblico, mas eles estão implícitos, né, nas palavras que trago. Desenvolva na igreja, ou desenvolvamos nós,
na igreja o espírito missionário, o ardor missionário. Junto, pastor Jorge, com o social, no que tiver ao nosso alcance. Porque uma igreja que não tem o ardor missionário, ela não respira missões aqui e para o mundo, né? Aqui e para adiante, ela é uma igreja que só olhará para o próprio umbigo. E ela vai ser uma igreja que não vai muito longe. Inclusive, uma igreja que não reflete missões, que não pensa missões, que não faz missões, ela precisa ser questionada na existência dela. Jamais use a tática imatura nesse lidar com a igreja, de pôr na geladeira, ou seja, marginalizar, no sentido de deixar de lado um membro da igreja que discorda de sua opinião. E olhe que tem gente que às vezes discorda mesmo. Né? Às vezes a gente coloca, na Assembleia nós sabemos que como batistas não estamos presidindo, mas às vezes na reunião do conselho, da liderança, não conto uma ou duas de que a minha opinião foi vencida, mas nem por isso, pedir graça e misericórdia a Deus, nós devemos dizer, olha, esse irmão aqui, esse líder aqui está contra mim, esse diácono aqui, essa diaconisa, ela está contra mim. Às vezes está, às vezes está, mas nem sempre. E nós precisamos, na realidade, entender que aquele que está precisa de oração, está fazendo aquilo de uma postura que vai de encontro ao pastor, ele precisa de um cuidado, de um amor maior, uma segunda milha. Mas o divergir, meu Deus, como é bom saber que um pastor batista não decide as coisas sozinhos na igreja. Existem mais mentes que podem ajudá-lo, vozes que podem dizer, olha, meu pastor, igreja, vamos por ali. Então, não marginalizemos nós. Evite ter os seus queridinhos no ministério. Pastor Adenal, evite. Eu tenho me empenhado, não sei até que ponto tenho conseguido, porque é difícil a gente avaliar a si mesmo. Mas uma coisa eu coloquei no meu coração, na primeira igreja batista de Aracaju, eu olho todos como ovelha, procuro olhar. É claro que tem alguns que se aproximam mais da gente. Jesus foi assim, ele tinha uns, mas em hipótese alguma nós precisamos usar o argumento de que Jesus, pelo fato de ter 3 que eram mais próximos a ele, desprezou os outros. Não. Nós percebemos então que isso, inclusive, tem sido a conduta de quem sabe de alguns líderes. De ter os seus queridos mais próximos ali. Não, nós precisamos pastorear todos. Todos. Esse pastoreio, é claro que de uma forma pontual, às vezes mais a uns, mais necessitados. Eu antes tinha uma dificuldade enorme, quando eu via e percebia que não tinha visitado aquela ovelha durante um ano, um tempo, aquelas visitas que eu fazia quando era de uma congregação, e que visitava e tomava café com todos da igreja. Eles me chamavam e eu sentava e tomava café ali. Aqui não é possível. E eu me aquietava até que Deus colocou em meu coração, disse, você não vai conseguir nunca, meu filho. Mas cuide daqueles que estão pedindo por socorro, vá atrás deles. E cuide daqueles que estão em extrema necessidade. De forma que eu tenho dito aqui, eu sei que crente nunca vai se conformar com isso. Mas eu primeiro preciso ir pela UTI, depois do hospital, depois os enfermos em casa. E aí a gente vai tentando, quanto à visitação que nos é muito requerida. Mas pastorei todos. E eu finalizo, irmãos, com esse texto maravilhoso, 2 Timóteo 4, 2-5, que eu gostaria de deixar aqui com palavras finais. Diácono Dendauer, para você e para todos nós. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrade seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos.
Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Amém. Glória a Deus.